É um privilégio estar aqui com vocês. É uma satisfação imensa nós sermos assistidos e representarmos aqui aquele quem nós votamos, aqueles políticos que eu tenho trazido aqui para a entrevista, né? As falas é porque ele representa o seu eleitor. Então eu acho de extrema importância trazê-los aqui para que o seu eleitor o conheça melhor. Eu queria agradecer os nossos patrocinadores, Noemi Aluguéis de Capão da Canoa, o Ponto das Cucas de Araricá e Queijos e Vinhos da Fazenda de Canela. E também a Agência Operadora de Turismo, Turpax. Ele tem 42 anos de idade, pai de 2 filhos, professor, músico, apresentador e em 2012 resolveu colocar seu nome à disposição. Vereador mais votado no segundo pleito, em 2016, com 6.857 votos, decidiu ir mais longe. Autor, no seu pleito, de 10 projetos de lei, 8 emendas, 4 moções, 130 requerimentos e 291 pedidos de providência e solicitações, dentro das quais eu faço parte. Agradeço desde já a ele por ter me indicado o livro Meu Nome é Jorge, em 2015, pela Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, de onde eu sou natural. Quer dizer, ambos somos naturais. Bem-vindo ao programa Economia e Desenvolvimento, bloco Meu Nome é Jorge, deputado Issur Koch. Muito obrigado. E olha, quero guardar para os anais da história da minha família essa introdução que tu fizeste agora aqui. Muito obrigado, muito bem apresentado e parecia para mim que estava falando de outra pessoa. Fico muito feliz mesmo dessa tua manifestação. Como eu disse, vou guardar isso para que meus filhos possam assistir no futuro. Muito obrigado. Era indispensável, deputado, a sua presença aqui, porque és um professor que decidiu sair da sala de aula, assim como eu, que sou professor também, e representar o seu público, achando que poderia trazer mais benefícios aos mais necessitados, às pessoas mais carentes, nos quais sempre te dedicaste. E eu queria fazer uma pergunta. O que o fez sair de uma sala de aula e colocar seu nome à disposição em 2012 como vereador da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo? Uma ótima pergunta. Eu tenho uma relação, meu pai é muito partidário. Meu pai, no ano de 1993, se aposentou. Meu pai era vigilante da refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas, e o pai começou a militar mais fortemente. Ele tinha uma participação em clubes sociais, o Grêmio Atiradores de Novo Hamburgo, qual ele foi presidente no final da década de 80, e o pai começou a militar mais na política, o que trouxe a política para dentro da nossa casa. Então eu acompanhava, observava, mas nunca era tão atuante. Em 2009, eu tive a oportunidade de trabalhar na Câmara. Eu já lecionava desde 2005, professor de música e de educação infantil. Em 2009, eu tive a oportunidade de ser chefe de gabinete de um vereador na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Ali surgiu a ambição de dizer, eu posso fazer isso também. Quando eu comecei a perceber o trabalho dos demais vereadores, eu disse, eu posso fazer isso também, eu consigo fazer. Nesse meio tempo, eu fui chamado para um concurso no município de Dois Irmãos e entrei em sala de aula mais fortemente como professor de currículo e pude perceber que muitas vezes, e aí respondendo a tua pergunta, eu tinha que cumprir regramentos em sala de aula, recebia currículos para serem implantados, muitas vezes construídos em gabinetes de políticos que criaram leis sem nunca ter colocado os pés em sala de aula. É o verdadeiro cara que governava do Planalto e nunca tinha botado os pés na planície. E ali foi que eu juntei a experiência de ter sido chefe de gabinete de um vereador na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, ao professor desgostoso com a legislação que tinha que cumprir, que não condizia com a realidade da escola e da sala de aula. E eu disse, bom, chegou o momento onde eu vou juntar a minha ambição política com o conhecimento e as frustrações da sala de aula para que eu possa ingressar numa Câmara de Vereadores e eu fazer parte de processo de construção desse trabalho pedagógico, sabendo da realidade da sala de aula. Porque, Jorge, a diferença entre o papel e a possibilidade é um abismo. Entre o que o papel regra, o que a lei diz sobre educação,
e as condições que os professores recebem nas escolas para executar aquele papel, Exatamente. é um abismo. E a minha intenção entrando na política era diminuir o tamanho desse abismo. Eu, lendo o seu currículo, o qual eu acompanho há muitos anos, o tanto que eu fui instigado a trazê-lo aqui, pelo seu eleitor, amigos meus, porque eu sou padrinho lá das BEM também, estou sempre por lá. Jorge, entrevisto o deputado Issur. Bom, me causou, assim, surpresa do seu lema, a educação é a base de tudo, ser o meu também. Mas, para ser a base de tudo, ela tem que ser alimentada, as bases, na sua parte de segurança, de cultura, de saúde. O que o deputado teria como prioridade nesse aspecto na área da educação? Porque realmente ela é fundamental, não só para o progresso e o desenvolvimento de um país, como também as bases toda de um indivíduo, do desenvolvimento de um indivíduo. Bom, eu vivo um dilema, nós vivemos um dilema, onde nós, no meu entendimento, o Brasil vive um processo de terceirização de responsabilidades. E vou ser muito franco, e eu costumo ser bastante, algumas vezes eu brinco que eu sou mais do que sincero, eu sou sincericida em algumas manifestações. Porque nós políticos que vivemos da aceitação, vivemos do voto, muitas vezes a gente fica num dilema entre falar o que deve ser dito e falar o que as pessoas querem ouvir. Tu passa, né, numa escala talvez diferente isso num programa de televisão. Sim. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir algumas coisas que a gente precisa dizer. Mas nas minhas atividades diárias, nas feiras do livro, nas escolas, acontece a mesma coisa. Isso. Então, eu na política eu preciso dizer, muitas vezes as pessoas terceirizam, na imensa maioria das vezes, terceirizam a responsabilidade da educação para a escola, para o professor. Mas é na família. É na família e é na sociedade. E a cidadania também é na família. Se nós pegarmos um parâmetro simples, Jorge, e nós pensarmos que a escola tem 4 horas por dia com o estudante e fora da escola ele tem as outras 20 horas do dia dele, a responsabilidade da sociedade é 5 vezes maior do que a responsabilidade da escola. Porque não adianta um professor, para pegar um exemplo básico, não adianta um professor ficar em sala de aula explicando para um estudante o dia inteiro a separação do lixo, a responsabilidade de não colocar lixo no arroio, a responsabilidade de não colocar lixo dentro do bueiro, de botar o lixo no lixo. E ele chegar na casa dele e o pai dele jogar um papel no chão, toda a lição do professor caiu por terra. Por quê? Porque o exemplo ensina muito mais que o papel. O exemplo da família ensina muito mais do que o quadro verde que o professor tem. Deve fazer na sociedade o que faz em casa. Faz em casa o que deve fazer na sociedade. Exato. Né? Então, nós temos que humanizar mais também. O desafio hoje do professor, Jorge, ele é muito grande pelo seguinte, nós estamos vivendo numa sociedade onde o estudante sai da sua casa com seu tablet, seu celular, uma internet infinitas possibilidades, uma TV com 250 canais diferentes de atrações, um infinito de informações e ele entra em sala de aula e o professor tem que mandar ele guardar tudo e pegar um giz e olha para cá que agora eu tenho que te manter 4 anos entretido com um giz na mão. Se nós não dermos estrutura para que as escolas e os professores se modernizem como a sociedade vem avançando, não vai ser com o sistema educacional do século passado que nós vamos atender o estudante desse presente. Então, a sociedade é muito importante, respondendo a tua pergunta, então, nesse processo de construção do nosso cidadão. A gente tem que entender que o estudante é o cidadão do futuro. Então, não podemos dividir isso. A cidadania e a educação, elas estão intrinsecamente, é obrigatória a ligação entre elas. Então, a sociedade tem essa responsabilidade de educar tanto quanto a escola. A escola não é um lugar para deixar o meu filho às 7 da manhã e buscar ao meio-dia. A escola é o local que me ajuda a educar meu filho para uma sociedade melhor. E que ajuda ele a saber, né? A ser um pensador. Por isso que as professoras se queixam muito, as escolas também, de que o aluno, né, vem corroborar o que estás falando, que o aluno ele sai em dezembro, volta das férias, totalmente diferente quando ele sai da escola. Perfeito, né? Mas a capacitação do costume. professor, o aluno evoluiu muito, mas a estrutura de capacitação que deram para o professor se manter atualizado, ela é muito pequena, né? Então, a escola tem o grande desafio de se modernizar diariamente na velocidade da sociedade. Nós temos que manter algumas tradições, temos que manter algumas coisas que são básicas, mas é preciso a gente dar condições para que o professor e a escola evoluam junto com a sociedade. Deputado Issur, saindo da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo e almejando uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado, em 2018, com 35.803 votos, qual é o seu maior desafio? Maior desafio
Bom, é um desafio pessoal de chegar ao final desses 4 anos sabendo que eu dei o meu melhor, que eu dei, que eu fiz, digamos, eu fui ao limite das minhas possibilidades. E o grande desafio macro é fazer as pessoas retomarem a confiança na esfera política. Não há como avançar como país sem as políticas. Não há como avançar. Não encontramos um outro caminho além da democracia que está estabelecida, da participação popular, da representação da Assembleia para o povo. E o nosso grande desafio é retomar a credibilidade através das atitudes. Realmente. E os partidos precisam se modificarem. Uma pergunta bem enfática, deputado. És a favor da venda do Banrisul? Muito difícil essa pergunta responder assim. Se nós fizermos esmiuçar todos os critérios que têm que ser feitos e mostrar as vantagens de se vender o Banrisul para se investir na estrutura da saúde, da vida das pessoas, eu sou. Agora, vender para torrar o dinheiro, eu não sou. Então, é uma questão muito mais ampla. Não sou estritamente contra nem estritamente a favor. Preciso analisar a fundo. Se for para investir, veja bem, na segurança e realmente mudar a situação da vida dos gaúchos, sim. Agora, se for para se vender, para nós perder e no futuro ter nada, sou contra. Muito obrigado. O deputado enriqueceu muito o nosso programa e tenho certeza que o nosso público ficou satisfeito. Muito obrigado por estar mais aqui conosco e até o nosso próximo programa. Muito obrigado.